Oi, bom dia, todos me ouvindo? Beleza, valeu, Rafael. Então, gente, vamos começar nossa aula. Antes de começar, eu vou dando alguns informes para ver se o pessoal vai entrando na sala, tá bom? E aí a gente avança. Sobre o lançamento das notas, essa semana eu devo fazer tudo, lançar tanto a nota dos outros como a nota da Multi, tá? É, então, mas de um modo geral, eu queria comentar que pelo que eu olhei rapidamente nas notas, acho que as notas foram, de um modo geral, boas, tá? Então, de qualquer forma, todos vocês estão de parabéns, tá bom? Vamos começar, certo? É, a gente vai para. Primeiro, a gente está começando no outro assunto, né? Agora referente ao segundo trimestre, tá? É, vocês. Já vi, Rafael. Vocês. Só um momento. Rafael, pode falar. Rafael. Ah, tá. Então vamos lá. É, hoje a gente está dando início à nossa primeira aula do segundo trimestre, tá? Perceba que a gente ainda está utilizando o módulo um, então a gente está um pouquinho atrasado aí nos conteúdos. Vamos tentar avançar ao máximo aí, certo? Então vamos começar. Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos tratar sobre os modelos atômicos, tá? Vamos falar do modelo atômico os principais para vocês, aqui no ensino médio. São quatro modelos atômicos, né? O de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford e de Bohr. Então nós vamos tratar sobre eles, alguns com mais detalhes do que outros, né? Até porque devido ao grau de complexidade, tá? Mas a gente vai começar a discutir os modelos atômicos a partir da primeira ideia de átomo que se teve. E aonde é que surgiu, professor, a primeira ideia de átomo? A primeira ideia de átomo ela vai surgir na Grécia Antiga, com dois filósofos, Leucípio e Demócrito, tá? Segundo esses, eles acreditavam que todo tipo de matéria fosse formada por diminutas partículas, que denominou de átomos. Se a gente pegar a etimologia da palavra átomo, quer dizer, ela representa partes que não se dividem. Então, do ponto de vista desses primeiros filósofos lá na Grécia Antiga, eles defendiam que a matéria ela seria formada por diminutas partículas que eles chamaram de átomos, tá? Então, essa ideia de átomo vem da onde, professor? Então, imaginemos o seguinte: se é, a gente pegar uma matéria, o que aconteceria se uma porção de matéria fosse dividida continuamente? Então, a gente pegasse qualquer objeto material e começasse a fazer divisões dele, tá? Até um certo limite. A gente ia perceber, como por exemplo, se uma barra de ouro fosse dividida em pedaços cada vez menores, chegaria uma minúscula partícula de ouro que não poderia mais ser dividida, porém, ainda teria as propriedades de ouro. Então, a ideia de átomo vem daí, né? A ideia de átomo é uma parte da matéria, a menor parte da matéria, que, ao ser dividida, ainda conserva as propriedades do material, tá? Essa é a ideia que a gente tem
de átomo, a primeira ideia de átomo, tá? Foi Então, 10 isso, caras que pensaram isso? só um momento. Então, a gente tem como conhecido como o primeiro modelo atômico, mas esse modelo atômico não era um modelo atômico baseado no experimento, né? Nenhum desses dois filósofos fizeram experimento para identificar evidências de que o modelo atômico seria constituído por átomos. Isso foi algo inicialmente meramente especulativo, né, no campo da filosofia. Esse foi o primeiro conhecido como o primeiro modelo atômico, porém meramente filosófico. Alguém fez a pergunta? Pode perguntar. Foi 2 caras que pensaram isso? Leucipo e Demócrito, tá? Eles trabalhavam, na verdade, um era companheiro do outro nos estudos, né? Como se um fosse o orientador e o outro orientando nos estudos, tá? Então, um acabou complementando a teoria do outro, certo? E aí a gente demarca como essa primeira proposta de modelo atômico vem dessas duas pessoas, desses dois filósofos, Leucipo e Demócrito, tá? O que eu quero chamar a atenção é que esse não é um modelo atômico ainda que a gente vai tratar como os modelos atômicos da modernidade, que aí tem algumas especularidades, tá? Esses são os modelos atômicos meramente filosóficos, né? Então, à época, eles tentavam encontrar uma explicação para a constituição do material que se encontrava na natureza e eles proporam essa ideia de átomo baseado em pequenas partículas indivisíveis, tá? Só que, à época, o que prevaleceu até a modernidade, tá? Não foi a teoria atômica proposta por Leucipo e Demócrito, e sim a teoria dos quatro elementos. O que vem a ser a teoria desses quatro elementos? A teoria dos quatro elementos inicialmente foi proposta por Empédocles, tá? Ele dizia o seguinte: segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por quatro elementos principais. Esses quatro elementos principais e a combinação deles eram responsáveis pelas características da matéria. E quais são esses quatro componentes principais? Terra, fogo, ar e água. Esse foi um modelo de matéria, um modelo para explicar a composição da matéria que prevaleceu na Idade Antiga e na Idade Medieval. Tá? Então, desde a antiguidade, se entendia a matéria como composto por quatro elementos naturais. Quais são esses elementos naturais? Terra, fogo, ar e água. Veja vocês que, nesse primeiro momento, o modelo atomístico, o modelo de átomo para explicar a estrutura da matéria, ele não prevaleceu. O que vem a prevalecer é o modelo, a teoria dos quatro elementos, que inicialmente foi proposto por Empédocles e reforçada pelo modelo aristotélico de matéria, ou o modelo de Aristóteles de matéria. E que Aristóteles retomou essa ideia de Empédocles, né? E o que é que Aristóteles utilizou para defender esse modelo dos quatro elementos, tá? Ele questionou o seguinte: se Leucipo e Demócrito está propondo, né, que a matéria ela é composta por partes indivisíveis a partir do momento que se divide a matéria continuamente, tá? Então, não era possível explicar a transformação da matéria. Isso já era observado, que os materiais se transformavam, tá? Aí Aristóteles vai dizer o seguinte: se existem átomos indestrutíveis para cada tipo de material, não haveria possibilidade das transformações da matéria ocorrer. Fato contrário ao observado na natureza. Por isso que esse primeiro modelo filosófico de átomo proposto por Leucipo e Demócrito, tá? Ele ele não prevaleceu, porque ele não dava conta de explicar essas mudanças da natureza. Por outro lado, esse modelo proposto por Empédocles e reforçado por Aristóteles, dos quatro elementos, que a matéria é constituída por terra, fogo, ar e água, e a combinação em diferentes proporções desses elementos fazia com que a matéria ela
ela poderia ter diversas características. Essa sim, à época, foi o modelo de matéria, estrutural de matéria que prevaleceu. Perceba, eu estou falando modelo de matéria, não modelo de átomo, tá? Na verdade, o átomo é um modelo científico, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são modelos científicos, que ajudam a compreender o comportamento da matéria, tanto do ponto de vista físico como de suas transformações químicas, tá? Então, a gente tem uma fase inicial. Essa fase inicial ela vai ser muito importante para o que vai vir a posteriori, que vai vir posteriormente, né? E que vai ser nossos objetos centrais de discussões, que são os modelos atuais, os modelos da era moderna, certo? Sobre matéria. Então, vou só repetir aqui para a gente passar para uma outra fase nessa tentativa de explicar como a matéria ela é estruturada, ela é constituída. Então, Leucipo e Demócrito vai elaborar um modelo puramente filosófico que eles vão defender que a matéria é constituída por partículas indivisíveis. Essas partículas indivisíveis eles deram o nome de átomos, tá? Por outro lado, da forma que eles teorizaram sobre o modelo, sobre a composição da matéria, não dava conta de explicar, ou não era suficiente para explicar as transformações da matéria, algo que já era observado à época. Então, a partir da teoria dos 4 elementos, que a matéria é constituída de terra, fogo, ar e água, defendida por Empédocles e reforçada por Aristóteles, foi um modelo que prevaleceu para justificar, para explicar a composição da matéria, tá? Por quê? Porque este modelo dava conta de explicar as transformações que eram observadas à época da matéria, né? Feita por esses autores, ok? Então, essa é uma fase inicial, certo? Logo em seguida, deu uma travadinha aqui, só um minuto. Logo em seguida, há o surgimento dos modelos científicos. Para a gente entrar propriamente nos 4 modelos de átomos que a gente tem, que são os modelos que vão explicar a composição da matéria, é importante que vocês entenderem o que são modelos científicos, tá? Então, vejamos o seguinte. Primeiro questionamento que eu queria fazer a vocês, o que são modelos, tá? E o que são modelos em ciência? Experimentos? Vamos ver aqui, Anne, aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, antes de responder essa pergunta, acompanhe-me no seguinte exercício. Se eu pedir para vocês desenharem uma árvore, tá? Peço, pessoal, desenhe uma árvore para mim aí. Certamente vocês vão representar árvores de diferentes formas de desenho. Obviamente que essas árvores vão ter algumas peculiaridades. Vão ter caule, vão ter folha, vão ter galhos, alguns vão colocar folha, outros vão colocar só o fruto, tá? Então, eu peguei 4 exemplos possíveis de desenhar uma árvore, tá? Pode ser tantos outros. Primeiro, vocês poderiam desenhar a árvore assim de um modo muito simplificado, ou assim que já está um pouquinho mais elaborado. Perceba que aqui está mais elaborado ainda, tem uma riqueza de detalhes, você já observa folhas de cores diferentes, tá? Aqui você observa uma outra árvore que ela está também desenhada de outra forma. Mas elas te dão uma ideia, desde a primeira até a última, te dão a ideia que isso representa uma árvore. Então, são representações do que é uma árvore. Isso é árvore? Não, é uma representação da árvore. Então, isso são modelos de árvore. E aí eu digo mais, esses modelos, vocês só sabem que a árvore ela tem essas características, ou seja, dificilmente vocês iam colocar uma roda no desenho da árvore. Ou talvez vocês não colocariam uma fechadura no tronco da árvore. Por quê? Porque vocês conhecem o que é uma árvore. A vocês, desde a época da infância, foram
apresentados e vocês observaram o que era uma árvore, tá? Em ciência funciona algo muito semelhante e aí tem um pouquinho do que a colega falou aí, acho que foi Yane, tá? Ah, professor, é através de experimentos? Perceba o seguinte, para chegar em um modelo científico, em um modelo atômico, tá? A gente lança a mão do que a gente observa e representa. Então, assim, se eu pedir para vocês desenharem uma árvore, o que vocês desenharam não foi árvore, tá? Foi um modelo. Isso que vocês têm que ter diferenças. Tem que saber diferenciar. Não quer dizer que o que a gente estuda é o átomo é daquela forma. Exatamente. Mas é uma representação do átomo, é um modelo atômico, que é baseado em observação dos cientistas. Nesse caso da árvore, foi baseado em observações de vocês, do dia a dia. Obviamente, se eu peço para vocês desenharem uma árvore, vocês nunca viram uma árvore na vida, vocês terão uma grande dificuldade de fazer essa representação. Então, na ciência, funciona da seguinte forma. A gente lança a mão, certo, de observações para poder fazer as suas representações. E é isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque eu estou chamando muita atenção sobre a diferença de modelos e a diferença do que é real, do que está na realidade. Porque muitas vezes, quando a gente explica modelos atômicos, nós professores de química, o aluno fica pensando que o átomo é aquela bolinha ali. Não, aquela é uma representação do que pode vir a ser um átomo, tá? Se tiver confuso, é só pensar na ideia da árvore. O que você desenha não é uma árvore, é a representação de uma árvore, tá? Então, eu peço para você desenhar uma pessoa, né? Você não vai representar uma pessoa com antenas. Antenas não é característico de ser humano, né? Não é um adereço característico de ser humano. Pode ser de um inseto, mas não é do ser humano, tá? Vocês não vão desenhar asas, porque seres humanos não têm asa. Aves têm asa, insetos têm asa, tá? Então, perceba que o modelo é uma representação da realidade, tá? Primeira coisa, isso não pode ter dúvida sobre isso, porque lá na frente a gente fica um pouco confuso, querendo pensar, ó, eu olho para aquela matéria, eu estou vendo um átomo, é uma bolinha. Não, são representações, tá? Então, ao longo dos séculos 19 e 20, que é o que eu estou chamando aqui de era moderna da ciência, os cientistas desenharam modelos do átomo. Nenhum deles viu o átomo. Aí vocês podem questionar, mas professor, se ninguém viu o átomo, como é que eles chegam à conclusão que o átomo pode ter determinadas coisas, pode ser esférico, pode ter elétrons, pode ter prótons, pode ter nêutrons? Isso aconteceu com base no que eles observaram. E essas observações vêm a partir de fatos experimentais, vêm a partir da observação da natureza, tendo em vista que a química é uma ciência da natureza. Não é à toa que ela recebe o nome, porque toda a sua teoria ela foi criada a partir do que foi observado na natureza, certo? Então, primeiro mito aqui que a gente tem que derrubar, nenhum desses autores viram o átomo. É a partir de experimentos que eles chegaram à conclusão do que é um átomo, tá? Então, os modelos, eles explicam alguns resultados experimentais e possibilitavam a realização de previsões. E modelo serve para isso, tá? Porque, por exemplo, eu vou voltar no exemplo da árvore, que para mim isso é um exemplo muito clássico. Se eu peço para vocês desenharem uma árvore, imagine que vocês apresentam esse desenho para uma outra pessoa que nunca viram a árvore, tá? Se vocês apresentam, falam, procurem, vá no meio ambiente, vá numa floresta e encontre uma árvore. A pessoa vendo aquele desenho seu, vai ter a ideia que árvore é algo que tem um tronco, que tem umas folhas, essas folhas são verdes, tá? Digamos, a forma mais simples de representar o árvore. Então, uma pessoa não vai na floresta para procurar, quando ele encontrar uma pedra, ele sabe que aquilo não é árvore, tá? Porque aquele modelo de rocha não representa o modelo de árvore que você desenhou. Então, os modelos científicos, os modelos atômicos, eles ajudam, eles contribuem para a gente ter algumas previsões, para a gente dizer
prever o que vai acontecer quando acontece, por exemplo, a combinação de um átomo de hidrogênio com um átomo de oxigênio, ou dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, tá? Então, e à medida que algum detalhe novo era descoberto, desenhava-se um novo modelo com mais detalhes e mais complexo. Isso é outra coisa que é preciso que vocês tenham compreensão, certo? Isso é outra coisa que vocês precisam ter compreensão. Porque a ciência, ela não é, suas decisões, elas não são eternas, tá? Se aparece um fato novo, obviamente que tem que se repensar naquela proposta científica que anteriormente estava dada como certa, tá? Os modelos atômicos, por isso que a gente estuda, no mínimo aqui no ensino médio, certo? 4 modelos de átomos, tá? Por que, Max? Porque existem modelos mais simples, modelos mais complexos. Obviamente, quem propôs o modelo mais simples, alguns dos fenômenos não estava dado na natureza ou não estava sendo discutido com tanta clareza. Por exemplo, para Dalton, que é o primeiro modelo atômico que a gente vai estudar, o modelo atômico de Dalton, vocês vão perceber que ele não vai, o modelo atômico dele não vai dar conta de explicar a composição elétrica da matéria. Por isso que se lança a mão de outro modelo que vai tentar explicar por que a matéria ela possui propriedades elétricas. Já também não dá conta de explicar o comportamento radioativo da matéria, certo? Porque existe alguns materiais que eles são radioativos. E eles são radioativos por quê? Porque a matéria é estruturada de uma forma diferente, tá? Então, o que a gente vai discutir são os modelos atômicos que dão conta para explicar algumas coisas, mas não dão conta para explicar outros. Por isso que a gente trabalha com mais de um modelo de átomo, tá? Sempre pensando, o que é o átomo? Voltando na teoria de Leucipo e Demócrito, porque agora aquela ideia da teoria dos 4 elementos, ela vai ser substituída pelo, de fato, uma nova proposta de modelos atômicos para explicar a estrutura da matéria. Tá? Em um primeiro momento, não prevaleceu a ideia de modelo atômico que desse conta para explicar a estrutura da matéria, e sim um modelo dos 4 elementos. Agora, deixa eu passar. Com esse rapaz aqui, ó, Dalton, vai haver uma retomada ao atomismo. O que é o atomismo? Que a matéria é composta por diminutas partículas indivisíveis, conhecida como átomos, tá? Até então, tranquilo? Alguém quer que eu retome alguma parte? Então, estou avançando, tá? Então, o que é o modelo? Primeiro, quem era Dalton? Isso vai ser muito importante saber o que Dalton fazia. Dalton era um químico, ao mesmo tempo que ele era um químico, ele era um meteorologista. E o que o meteorologista observa? O comportamento dos gases, né, na atmosfera. Ou o comportamento da atmosfera. Não é à toa que todo jornal tem, geralmente, uma moça do tempo, um rapaz do tempo, para mostrar meteorologia, que na verdade é a partir de fontes meteorológicas, tá? Meteorológicas, quase não sai, certo? Que vai mostrar o comportamento do tempo, massa de ares e tal. Então, a função de Dalton era essa, além de ser químico, ele estudava o comportamento dos gases na atmosfera. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque Dalton, a partir de suas observações com os gases que compõem a atmosfera, ele se convenceu que a matéria era formada de átomos. Assim, ele vai elaborar um modelo para a estrutura da matéria e baseado nos seguintes postulados. Perceba que nesse momento, Dalton retoma a ideia de átomo, proposto por Leucipo e Demócrito na antiguidade, tá?
E a partir da ideia de átomo, que é átomo lá já proposto por Leucipo e Demócrito, que é pequenas partículas que compõem a matéria, tá? E partículas indivisíveis. E a partir disso, e a partir de suas observações dos gases que compunham a atmosfera, certo? Ele vai elaborar os seguintes postulados. Primeiro, os elementos são formados por pequeníssimas partículas, os átomos, tá? Segundo, todos os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si. E daqui a pouco eu vou mostrar isso com os desenhos, tá? Terceiro, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento. O que diferencia são suas massas relativas. Então, átomos diferentes, para Dalton, ele vai diferenciar os átomos em relação às suas massas. Então, se átomos têm massas diferentes, eles são diferentes. É isso que está dizendo o terceiro postulado. Quarto, os átomos de um elemento podem se combinar com átomos de outros elementos, formando o que ele veio a chamar de átomos compostos. Então, quando a combinação de átomos de elementos iguais ou de elementos diferentes, vai haver a formação de átomos compostos, tá? Depois, esses postulados, eles vão, com o passar do tempo, alguns deles vão sendo atualizados, tá? Um dado composto possui sempre o mesmo número relativo de tipos de átomos, tá? O que ele está dizendo é o seguinte, se um átomo composto, o que ele está chamando de átomo composto? Átomo que é formado pela combinação de outros átomos, tá? Então, digamos, se tem a combinação de dois átomos de hidrogênio, certo? Formando H2, o outro átomo composto de hidrogênio também vai ser dois átomos simples de hidrogênio, formando o H2, tá? Claro, perceba que mais tarde essa ideia de átomos compostos vão virar outro nome, vamos chamar isso de molécula, no caso do H2, mas nesse momento ainda é conhecido como átomos compostos, tá? Sexto postulado. Os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos. Então, os átomos, tá, Max, se eles não podem fazer isso, né, não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos. Quando há uma reação química, o que acontece? Recombinação de átomos, tá? Eles vão se recombinar em proporções diferentes, tá? Sétimo, uma reação química simplesmente altera o modo de agrupamento dos átomos. É isso aqui que tá, eu já comentei que está falando sobre o sétimo postulado, tá? Então, perceba que a proposta de Dalton para a estrutura da matéria envolve 7 postulados, na verdade, envolve esses 7 postulados que eu discuti aqui com vocês, tá? Além disso, o que é que está diferenciando o modelo atômico de Dalton da primeira versão de modelo atômico, lá de Leucipo e Demócrito, na Antiguidade? Que lá era um modelo atômico meramente filosófico, tá? Aqui é um modelo atômico empírico. Por que eu digo que é empírico? Porque teve a observação experimental, já que o Dalton, como meteorologista, ele trabalhava com observação do comportamento dos gases na atmosfera. E isso vai mudar todo um percurso histórico de como fazer ciência. A ciência, e aí retomando o que a colega disse aí, numa fala que eu perguntei sobre modelos atômicos, a ciência da natureza, a ciência química, as suas teorias, elas estão estritamente relacionadas à empiria, ao experimento. Então, a partir do que era observado na natureza e tentado reproduzir em escala menor, em laboratório, se chegava às teorias, tá? E essa é uma dos modos, na verdade, esse é um modo como Dalton encontrou para representar uma proposta de estrutura da matéria. Quando eu falo de átomo, eu falo de estrutura da matéria, porque o átomo compõe, é a parte fundamental da matéria, tá? Ele elabora esses 7 postulados, desculpe, tá?
E aí, em termos de figura, o que é que a gente pode observar? Perceba que cada elemento, tá, tinha uma representação. Aqui, ilustrando só para vocês. Então, por exemplo, o que é que difere o hidrogênio do carbono? Tá? O que é que difere o oxigênio do nitrogênio? Para Dalton, o que difere vão ser as massas desses elementos. E que a combinação entre eles vão formar átomos compostos. Tá? Então, agrupamento de dois átomos de hidrogênio forma H2. O agrupamento de um átomo de hidrogênio, carbono e nitrogênio, como aqui está sinalizado, vai formar o HCN. O agrupamento de dois átomos de oxigênio, O2, de três átomos, O3, tá? De um átomo de carbono e dois de oxigênio, CO2, e assim sucessivamente, tá? Então essa é a ideia do modelo proposto por Dalton, tá? Ele também vai elaborar uma forma de representar essas representações, essa tabelinha aí que eu estou mostrando agora, é uma forma de representar cada elemento. Por exemplo, o hidrogênio era uma esfera branca com um pontinho preto no meio, tá? O nitrogênio era uma esfera cortada ao meio, o carbono era uma esfera preta, o oxigênio uma esfera branca, tá? O enxofre, uma esfera com uma branca com a cruzinha dentro, tá? Essas formas de representação proposta por Dalton, tá? E aí, por exemplo, aqui os átomos compostos. Vou pegar exemplo aqui o óxido carbônico, que ele está simbolizando. Óxido carbônico, que ele chamava de óxido carbônico à época, era carbono ligado ao oxigênio. Então, a composição era uma bolinha preta para representar com a bolinha branca. A bolinha preta representando o carbono, a bolinha branca representando o oxigênio. Ou, por exemplo, o ácido sulfúrico, que aqui ele está representando pelo símbolo SO3. Porque eu sei que é SO3 porque tem uma bolinha preta ou branca no meio, com a cruzinha dentro, que é a representação do enxofre, e três bolinhas brancas, que são os três oxigênios. E observe que átomos compostos do mesmo tipo são representados pela mesma proporção. O que quer dizer isso, Max? Que o ácido sulfúrico sempre vai ser SO3. Tá? Então, sempre vai ser essa combinação. A água, aqui na época, né, proposto por Dalton, depois vai sofrer algumas modificações na representação da água. Mas aqui, ó, uma bolinha branca e uma bolinha branca com uma bolinha preta dentro, que, segundo a proposta dele de combinação dos átomos para formar água, era um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Não estou dizendo aqui para vocês que a fórmula da água é HO, mas dentro da proposta de Dalton, que vai sofrer alguns ajustes posteriormente, era uma bolinha branca ligada a uma bolinha branca com pontinho no meio, oxigênio ligado a hidrogênio, tá? Professor, Oi, pode falar. então tipo, para fazer água é só misturar H2 com O e acabou. Não, eu não estou dizendo isso, eu não estou mostrando a reação de formação da água aqui. Eu estou falando que a proposta de combinação, né, de representação da estrutura da água para Dalton era a combinação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tá? Aqui eu não estou de modo algum mostrando as reações. Tá? Só estou mostrando como era a representação dos átomos para Dalton e dos átomos agrupados, certo? É só isso que eu estou mostrando aqui. Tá bom, Yane? Tá bom. Certo? Para só não confundir com a reação. Em outro momento a gente vai discutir as reações, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Então, da teoria de Dalton, o que é que fica central, extremamente importante? É que Dalton iniciou um caminho sem volta na química. Qual era esse caminho? A certeza de que a matéria é formada por átomos, tá? Só que nesse período que Dalton propôs
o modelo atômico dele, a forma de composição da matéria, a forma de representação de cada átomo, de cada elemento químico, esse rapaz aí conhecido como Berzelius, ele vai propor uma forma de representação, outra forma de representação desses elementos químicos. Por quê? Porque a forma como o Dalton propôs de associar um elemento a um símbolo, chegava a partir do momento que iriam sendo descobertos outros elementos, tornava muito difícil, tá? Então, para fazer essa representação era um pouco difícil. Então, Berzelius vai propor uma forma mais simples de representar cada elemento. Que sofreu, essa forma de Berzelius sofreu pouca modificação ao longo do tempo, né? Então, ela é muito usual, é praticamente o que a gente usa hoje, tá? Para representar cada elemento. Então, Berzelius ele vai sugerir representar elementos químicos por letras. Como vocês veem até hoje, tá? Esses elementos químicos seriam representados utilizando a letra inicial, maiúscula, do nome em latim do elemento. Caso tivesse mais de um elemento com a mesma letra inicial, utilizava a segunda letra. Só que essa segunda letra seria uma letra minúscula, tá? Então é muito importante essa forma de representar, porque cada letra maiúscula simboliza um elemento químico. Uma letra maiúscula e uma minúscula representa também um elemento químico, porque a segunda ela é minúscula. Se eu tenho duas letras maiúsculas na representação, quero dizer que está representando dois elementos químicos distintos, tá? Tomem muito cuidado na hora de vocês representarem, está valendo até hoje. Quando for representar um elemento que tem duas letras, a primeira tem que ser maiúscula e a segunda tem que ser minúscula. Como assim, Max? Aqui, ó. Eu peguei alguns exemplos para vocês. Na verdade, alguns nomes estão em latim, outros em grego, tá? Primeiro, Max, por que esse recurso de recorrer a nomes latim e grego é mais interessante? Primeiro, porque é universal. Segundo, porque são línguas, né, que não sofrem tanta modificação ou não sofrem mais modificação na sua forma de escrita, tá? Então, por exemplo, o alumínio em português, ele tem duas letras iniciais AL. Em latim ou grego, em latim é alumen. Então tem as mesmas iniciais, coincidentemente AL, tá? Perceba, se eu fosse representar alumínio e prata pela letra A maiúscula, não daria muito certo para diferenciar, porque alumínio em latim começa com A, prata em latim também começa com A o nome, tá? Então aí eu utilizo o recurso da segunda letra. Então alumínio, alume, prata em latim argentum. É A maiúsculo e G, que nesse caso é a terceira letra, tá? Perceba que prata é muito fácil fazer associação do nome em latim, obviamente que vocês não precisam saber o nome em latim, mas, por exemplo, argento lembra Argentina, e a Argentina tem esse nome porque ela é cortada pelo, não sei se vocês sabem, pelo Rio da Prata. Então, em latim, né, e nossa base linguística ela é latina, então argento e Argentina são muito próximos, tá? Só a título só para facilitar a compreensão de vocês. Aí mais outra coisa, chumbo em latim é plumbo. Então, primeira letra P, segunda letra B minúsculo. Por que não pode ser só P? Porque P maiúsculo, só P é utilizado para fósforo, que é fósforos em latim. Que é e aí, no caso do fósforo, a gente só utiliza o P maiúsculo. E por aí vai, tá? Essas representações, mais tarde, elas vão aparecer lá na tabela periódica, que depois que a gente discutir os modelos atômicos, a nosso próximo assunto é a tabela periódica, e eu retorno a isso, tá? Então, Berzelius e Dalton são quase contemporâneos. Na verdade, a proposta de Berzelius de representação dos elementos químicos já é um aperfeiçoamento da representação proposta por Dalton, tá? Dos elementos químicos. Mas aqui, Berzelius não faz nenhuma modificação na proposta de modelo atômico de Dalton, tá? Muito cuidado para confundir. Não existe modelo atômico de Berzelius, tá? Existe modelo atômico de Dalton. Proposta de modelo atômico de Dalton, tá? Berzelius ele só vai aperfeiçoar
a ideia de representação dos elementos químicos, que anteriormente foi colocada por Dalton naquela representação das bolinhas que eu mostrei para vocês, e aqui ele vai utilizar o recurso das letras, tá? Aí eu vou só falar, dar uma introdução, e aí na próxima aula a gente retoma daqui, tá? Então, falei de Dalton. Perceba que Dalton ele só discute a composição da matéria formada por átomos, tá? Só que à época foi observado que a matéria ela também possuía natureza elétrica, tá? E essa natureza elétrica, a gente vai discutir agora aqui, que só pode ser explicada se houver dentro na composição, na estrutura do átomo, uma outra partícula, um outro componente, um outro corpúsculo, que a gente vai conhecer aqui como elétron. Então, próximo passo para aperfeiçoar o modelo atômico é a descoberta do elétron, certo? E isso a gente vai discutir na próxima aula. Eu queria deixar esse tempinho só para ouvir vocês ou ler alguma mensagem de vocês, se vocês têm alguma dúvida, tá? Então a gente retoma daqui a gente vai discutir a natureza elétrica da matéria. Nossa próxima aula na sexta-feira. Alguém? Professor. Yane. Quem falou? Kevin ou foi Yane? Kevin? Kevin. Pronto, Kevin. Pergunte. Esse assunto ele está em qual módulo? E qual Está parte? no módulo 1 ainda, o capítulo 3. Certo? Ok. Certo. Certo, Kevin? Ei, professor. Certo. Yane, pode falar. Dalton, ele estava certo só em relação aos átomos, que tudo é composto por átomos, mas a representação dele está meio que errada. Foi aperfeiçoada a representação dele, tá? Porque não dava conta, a cada momento que você ia descobrindo mais elementos, você ia representar por bolinha, com ou cheia, ou vazia, ou semi-cheia, ou com cruz, certo? Ia chegar um momento que isso não ia dar conta de representar todos os elementos. E aí Berzelius vai lançar mão de uma proposta de representação dos elementos, digamos que mais abrangente, que dá conta de representar uma totalidade maior dos elementos, que é o recurso de recorrer às letras iniciais, ou uma letra, duas letras, a depender de cada elemento, certo? Do nome em latim. Certo, Yane? Entendi. Uhum. Entendeu? Entendi. Beleza. Mais alguém? Não. Max. Então, Letícia, quer falar? É Gabriel que tá falando. Ô, Gabriel, diga. Quando terminar o módulo 1, e como é que a gente vai fazer com o módulo 2? Quando a gente terminar o módulo 1, a gente vai dar continuidade com o módulo 2. A gente vai a parte 2 do módulo 2, porque o módulo 2 eu já trabalhei o primeiro capítulo, né? Que era para ser para a nossa AV1, mas eu já tinha trabalhado. Então a gente vai dar continuidade, tá bom? Tá certo. E aí a gente vai ajustando, como a gente está em um momento muito certo, mas todo o conteúdo a gente vai estudar. Aí a gente vai ajustando, tá? Então, mas a gente vai continuando. Depois do módulo, a gente finalizar essa parte, a gente vai para o módulo 2, para a segunda parte do módulo 2, que é Química 2. Tá bom? E aí, módulo 3 e assim sucessivamente. Mais alguém? Então, gente, acho que não tem mais dúvidas. Até sexta-feira eu libero todas as notas de vocês. Na verdade, eu já tenho essas notas da Multi, só que eu preciso conferir, né, para ter uma maior cautela ao liberar essas notas, tá? Eu já tenho isso na planilha, ele gera automaticamente, e aí eu libero para vocês e posto lá no Sofia, tá bom? Então, um bom início de semana para vocês e a gente se vê nas próximas aulas, tá? Que é sexta-feira, inclusive. E confiram lá, e confiram no YouTube, lá no link que eu mandei no PCD de vocês, que já tem a correção tanto das questões do experimento quanto das questões da avaliação. O gabarito está lá, certo? Comentário. Valeu. Um abraço para vocês e até mais.